Seja muito bem-vindo, ou melhor, muito bem-vinda, a mais um episódio do Ensino Fiel, este programa semanal e gratuito de ensino bíblico e teológico do Ministério Fiel. O episódio de hoje é uma importante palestra de nossa última Conferência Fiel Mulheres 2025, que foi o maior evento já realizado pelo Ministério Fiel. Na semana retrasada, o que você pode conferir no nosso canal do YouTube e demais streamings, trouxemos uma palestra de Mary Cassian sobre a mulher e sua união com Cristo. E hoje vamos relembrar a palestra de Cláudia Lott sobre a submissão bíblica que Deus ordena às mulheres. Enquanto muitos se utilizam do assunto submissão bíblica para subjugar mulheres, a submissão como realmente ensinada nas Escrituras coloca as mulheres num lugar muito mais elevado, seguro e feliz. Cláudia Lott nos mostra a doçura que este assunto traz quando abordado de forma realmente bíblica, o que não significa que por vezes não possa ser desafiador. Entenda de fato o que é a submissão bíblica no episódio de hoje. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, para que os nossos conteúdos sempre sejam recomendados a você e também para que mais e mais pessoas possam ser edificadas por meio do nosso trabalho. Ensino Fiel, episódio 113, Mulher Submissa, com Cláudia Lott, palestra da nossa Conferência Fiel Mulheres 2025, a qual está disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital, onde você encontra a reprise de nossas conferências, mais de 100 cursos e mais de 300 e-books da editora Fiel. Tudo isso em apenas uma assinatura. Acesse fieldigital.com.br e faça já a sua assinatura. Eu vim falar sobre submissão. Você fala assim, Cláudia, nem digerimos o café ainda, e você vem com esse assunto já para dar paulada, né? Mas é um assunto tão doce, tão doce. Então, abram comigo lá, 1 Pedro, capítulo 3, todo mundo, 1 Pedro, capítulo 3, no celular ou na Bíblia física, onde vocês estiverem, e acompanhem comigo essa preciosa leitura. 1 Pedro 3, de 1 a 7. Eu espero. Às vezes as páginas grudam na Bíblia, né? A gente espera. Pode abrir. Muito bem. Vou ler com vocês, tá bom? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Que texto, né? Então, olha só, o livro de 1 Pedro, ele é um livro muito belo, porque ele foi escrito, na verdade, para cristãos que estavam espalhados, né, nas províncias romanas da Ásia Menor. É uma carta extremamente encorajadora. Extremamente. Por quê? Porque Pedro os encoraja a se manterem firmes na fé no meio de tanta provação que aquele povo estava passando. Esses cristãos do primeiro século, né? Então ela é uma carta muito pastoral, muito amorosa, doce. E ela nos comanda a santidade. O tema principal da carta está relacionado a isso, não é? A gente vê isso, por exemplo, no primeiro capítulo, de 13 a 15. E ela nos orienta a sermos pedras vivas, que apoiadas na pedra angular, que é Cristo,
ofereçamos sacrifícios espirituais por meio do nosso proceder, do nosso viver, do nosso agir. Então, a ideia de boa parte da carta é viver com santidade no meio da dificuldade. E ele segue falando várias formas como que nós podemos ser exemplares, como nós podemos expressar com a nossa vida o que a gente recebeu da pedra angular. E ele cita aqui 4 formas, inclusive, de como você caminhar em direção à santidade com sujeição, com submissão. Ele começa com a sujeição a autoridades, no capítulo 2, de 13 a 17. Ele fala depois de sujeição ao chefe ou ao patrão, no capítulo 2, de 18 a 19. Depois ele fala de sujeição da esposa ao marido, que é o nosso texto. E por último ele fala de sujeição dos jovens aos mais velhos, que é o 5:5. Né? Entre inúmeros outros conselhos de santidade e de bom procedimento. Só que eu quero que vocês atentem a uma coisa linda aqui desse nosso texto. Logo antes dele, no capítulo 2, olha o que Pedro fala, versículo 21. Porquanto, para isto mesmos fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. É de arrepiar. E em seguida ele começa o nosso texto. E o Pedro coloca o alvo lá em cima, onde parece inalcançável. Porque ele começa assim: mulheres, sede vós igualmente. Igualmente a quem? A quem ele acabou de citar. A Cristo. Igualmente a Cristo. Olha o versículo 21, ó. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então perceba que a submissão nossa ao nosso esposo, ela é paralela à submissão de Cristo às autoridades. Tá? Cristo foi cruelmente e injustamente tratado, mas ele voluntariamente se submeteu. Não há nenhuma desonra na submissão, e muito menos indignidade. Na verdade, há muita dignidade na submissão de Cristo às autoridades. A submissão, ela não diminui ninguém. Pelo contrário, ela nos faz mais parecidos com Cristo. No capítulo 2 de 1 Pedro, ele estava justamente tratando de submissão às autoridades, e ele diz esse seguinte versículo, olha que legal. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. No 15 eu estou agora. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. E olha agora, como livres, e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. Livres, mas servos de Deus. Submissão voluntária. A submissão nos faz refletir Cristo, que foi o servo. O servo. Servos de Deus como Cristo foi servo. Certa vez, isso aconteceu algumas vezes na Bíblia, certa vez os discípulos estavam batendo um papo, lá um pouquinho antes de Jesus morrer, ao redor da mesa, e estavam discutindo entre eles qual deles era o maior. Você fala, gente, jamais fiz isso. Jamais. Esses discípulos terríveis. A gente é orgulhoso tanto quanto. E Jesus falou em Lucas 22, só escuta, Lucas 22, de 25 a 27. Ó. Mas Jesus lhes disse, os reis, ele está falando de autoridade aqui, presta atenção, de liderança, olha só, de submissão. Ó. Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirija seja como que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa?
pois no meio de vós eu sou como quem serve. Cristo se submeteu às autoridades e ele serviu a nós. A nós. Voltando ao nosso texto de Pedro 3, a palavra usada aqui, submissão, ela originalmente é a palavra hipotasso. O original ele é sempre tão rico. Hipo significa abaixo e tasso significa arranjado. Abaixo arranjado. Né? Então tem uma relação de ordem, uma organização. Se colocar sob ordem, subordinada, ou sob os cuidados, ou sob a autoridade. É exatamente o mesmo termo para um ranking militar, por exemplo. Mesmo termo, é um papel, é uma função, é um chamado. Não diz respeito à importância, não diz respeito à identidade. A gente já conversou sobre identidade aqui no nosso primeiro dia. Falamos que Deus fez tanto homem como mulher para serem portadores da imagem dele. Que linda identidade. Olha Gênesis 1:27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ambos portadores de sua imagem. Ambos espelhos de Deus. Mas ambos com papéis distintos. Funções distintas. Chamados distintos. Tanto antes da queda, presta atenção, tanto antes do pecado, quanto depois do pecado. Quer ver? Vamos lá. Antes do pecado. Gênesis 2:18. Disse mais, o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea apropriada, perfeita, que se encaixa nessa situação perfeitamente. E a auxiliadora, eu já expliquei isso aqui, inclusive neste mesma conferência ano passado, que a auxiliadora, o termo original é Ezer. E eu amo esse termo, eu amo essa função, por quê? Porque Ezer significa aquela que assiste, que ajuda, que cuida, que ampara, que socorre. E é lindo isso, porque Deus fala que Ele é o nosso Ezer, o mesmo termo. Quer ver um texto onde ele fala isso? Em Deuteronômio 33, ele fala, versículo 26, não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, para ser o teu Ezer, é o original. E com a sua alteza sobre as nuvens. E outro, no mesmo Deuteronômio 33, 29, feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre. Escudo que é o teu Ezer. Espada que te dá alteza. Lindo demais. Somos todas, minhas amadas, todas que respiram aqui, chamadas a ser Ezer. Eu desconheço papel mais lindo que esse. Chamado mais belo do que esse. De ser quem socorre, quem ampara, quem assiste, quem auxilia, quem ajuda. Você fala assim, Cláudia, mas eu não sou casada. Eu não sei nem porque eu vim aqui hoje. Primeiro que se você veio aqui hoje é porque Deus te trouxe aqui. E se você veio aqui hoje e você não é casada, você não tenha dúvida, minha amada irmã, que você pode ser útil no reino, ajudando, auxiliando, aconselhando mulheres que são casadas. Então essa mensagem sempre é para você também. Não tenha dúvida. Porque toda a palavra ela é útil para o ensino para todo mundo. E você fala, Cláudia, eu não sou casada. Se você não é casada, minha amada, seja Ezer dos seus pais. Seja Ezer dos seus irmãos. Seja Ezer das mulheres que caminham com você na sua igreja. Esse chamado é para todas nós. Sermos Ezer como Ele é o grande Ezer. Ô Cláudia, depois da queda? Como assim eu devo ser submissa depois da queda? Olha só, Gênesis 3:16, o clássico. Ó. E a mulher disse... multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Presta atenção que demais esse texto. Esse texto ele tem 4 partes. A gente fala que é uma tétrade. 4 partes. É uma parte ruim para uma parte boa. Uma parte ruim para uma parte boa. Deus ele é assim. Quando a gente está no meio da lama, ele nos dá esperança, redenção. No meio da lama, redenção. Sempre, né? A Bíblia é toda assim, né? Então, olha que legal, ó. Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez e em meio a dores, coisa ruim, darás à luz filhos, coisa boa. O teu desejo será para o teu marido, coisa ruim, e ele te governará. Peraí. Cláudia, só tô vendo coisa ruim. É bom, ruim, é ruim, bom, ruim, ruim? Não.
É ruim bom. Escuta só. O teu desejo será para o teu marido. A tradução mais correta, mais exata aqui, é o seu desejo será contra o teu marido. O seu desejo será sobre o teu marido. Mesmo termo usado por Deus quando ele conversou com Caim a respeito dele dominar o seu pecado, exatamente o mesmo termo, em Gênesis 4:7, ó. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante, Deus falando com Caim. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas tu sobre ele deves dominar. É o mesmo termo. Então a gente sabe que é realmente ir contra o marido. Ou seja, você, orgulhosa, desejosa de autonomia, dona Eva, sempre, em todos os seus relacionamentos, vai ter problema com a autoridade. Daí vocês falam assim, ufa, ainda bem que era com Eva. Nada a ver comigo. Nada, minhas amadas, todas nós temos problema, lutamos contra a autoridade. Seja autoridade eclesiástica, a falação ali, ó, com o pastor, com nossos líderes, seja autoridade no trabalho, aquele chefe que você fala, meu Deus, eu não aguento essa pessoa. Ou seja, autoridade no lar. A gente tem problema com a autoridade. Bicho ruim que somos. Mas a boa notícia é, ele te governará. É boa notícia. Como assim, Cláudia? O eu sou constituiu a estrutura familiar desta forma, para o seu bem. Toda estrutura tem uma ordem. Numa estrutura militar, por exemplo, a gente tem várias patentes, certo? Várias patentes. Todos têm a mesma importância, mas funções diferentes. Imagina comigo aqui se o cabo, se, sei lá, o general, o almirante, todos falam, não, vamos liderar, a guerra agora, cada um vai ter a sua própria ideia, a gente junta tudo e vamos ver o que vai dar. Caos completo. Não daria certo. Não é? Não daria certo, haveria completo caos. Papéis distintos implicam em ordem. E Deus é um Deus de ordem. Papéis distintos implicam em ordem. A família, ela é o centro da estrutura da sociedade. E Deus, conhecendo o nosso coração miserável, deu papéis distintos para corações distintos. Porque além dele ser um Deus de ordem, Deus é um Deus que gosta de ordem. Ele é um Deus muito bom. Você quer ver? Vou mostrar para você como ele é bom. O propósito da autoridade, presta bastante atenção nisso, é proteger e beneficiar quem está sob a autoridade. É proteger e beneficiar quem está sob a autoridade. Não é beneficiar quem está exercendo a autoridade. Eu vou dar um exemplo para vocês bem clássico, Davi. Davi é um perfeito exemplo. Quando ele exerceu a sua autoridade, a sua liderança amorosa, sendo um bom rei, foi quando ele estava lá frente, nas batalhas, arriscando a sua própria vida em prol do seu povo, servindo, liderando em amor. Lembra? Deu o dia que ele falou assim, não vou na guerra não, vou ficar aqui no meu palácio, dar uma descansadinha. Ele olhou para o lado e tinha uma mulher bonita tomando banho. Ele pecou contra o Senhor quando ele deixou de ser um bom rei, aquele que vai em frente, aquele que se sacrifica, aquele que serve. Sempre a autoridade deve proteger e beneficiar quem está sob a autoridade. Então, o benefício é imenso para nós que estamos submissas. E Cristo, ele é a autoridade máxima em nossas vidas. E Cristo é aquele que foi à frente e se entregou. A autoridade que protege, liderança que se sacrifica. Deus é de fato muito bom, porque ele quer o bem da noiva. Então é sobre ordem e sobre bondade. E vamos seguir no texto. Olha o que fala o texto. Percebam aqui que essa submissão, ela é uma submissão voluntária. Por que voluntária? Porque ele é um reconhecimento de uma ordem bondosa de Deus. É a morte do nosso orgulho. É o nascer do desejo de servir. Casar isso. Matar o nosso orgulho e entender aquilo para o qual foi chamada. Não existe nenhum comando, presta atenção, em nenhum lugar da Bíblia, nenhum lugar, que fala assim, homens, forcem as suas mulheres a serem submissas. Existe isso? Não tem. Forcem, peguem ela pelo lado. Não. É uma submissão voluntária. Sempre foi.
A submissão voluntária, ela é como o texto diz no primeiro versículo, a vosso próprio marido. Ou seja, não é a todo homem. Entenda isso, é muito importante. Inclusive, eu acho que as mulheres devem saber artes marciais. Caso algum engraçadinho tente exercer alguma ordem sobre vocês, né? Impor alguma coisa sobre vocês. Porque aqui ele fala que é o nosso próprio marido. A submissão é o próprio marido, é a ele que você deve lealdade. É a ele que você deve um reconhecimento da dura responsabilidade que ele tem de ir à frente na guerra, de se sacrificar por você. É a ele. Lembrando que a nossa submissão última é sempre a Deus. Isso não tem dúvida, é indiscutível. E caso o representante de Cristo na sua vida, o seu esposo, ele peça para você fazer alguma coisa que vai contra Deus, você sabe quem é o seu Senhor. Então essa submissão voluntária, ela envolve pelo menos 4 belas coisas que eu quero mostrar para vocês. A primeira bela coisa que essa submissão voluntária ela exige, ela implica, é em confiança completa em Deus. Confiança completa em Deus que te comanda a imitar Cristo. Olha o versículo 23 do capítulo 2. Ó. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se. Voluntário. Aquele que julga retamente. Perceba que a submissão de Cristo, ela é uma submissão por amor. Não é por medo. Não é? Cristo não poderia ter mandado anjos assim, ó, e destruído todo aquele povo que estava contra ele, querendo crucificá-lo. É uma submissão por amor. Ela não é uma submissão por medo. Cristo é o perfeito exemplo de quem se submeteu a seu Pai para a morte. Isso é amor de sacrifício. É isso que ele chama de nós. É voluntário porque Cristo fez voluntariamente. E nesse verbo hipotássio que eu expliquei para vocês agora há pouco, ela é uma conjugação interessante porque ela é uma conjugação no presente contínuo. Quer dizer que Pedro está falando assim, examine-se, meu bem. Examine-se constantemente quanto à obediência a uma ordem bondosa de Deus quanto à submissão. Não é natural, gente, desde o Gênesis 3, gostar de ordem. Vocês gostam de ordem? Eu também não. Meus filhos odeiam ordem. Não é? Desde o Gênesis 3. E o que eu falo para os meus filhos, eu falo para vocês, eu tenho sempre que lembrá-los e me lembrar, é de que a ordem que eu dou para eles é para o bem deles. Eu falo, confia em mim, meu amor. Eu quero o seu bem. E eu sempre falo para eles que as ordens de Deus, todos os seus mandamentos, além de refletirem quem Deus é, né, os mandamentos de Deus, Ele que os criou, então dizem respeito ao seu caráter, dizem respeito às coisas que são importantes para o Senhor, não é? Além de dizerem muito a respeito de quem Deus é, Ele sempre, todo mandamento é para aproximar o povo dele e para o nosso bem. É para aproximar o povo dele e para nos proteger. Todo mandamento é assim. Toda a ordem da Bíblia é assim. Aproximarmos do Senhor e nos proteger e fazer o bem. Sempre assim. Toda a lei de Deus é assim. E no texto de Gênesis 3:16, que fala Ele te governará, que vocês falaram, só pode ser ruim essa parte. O Ele te governará, minhas amadas, confie em mim, minha filha. Confie em mim, eu tenho bem para você. Esse meu plano é muito melhor do que o seu de liderar a sua família para a ruína. Esse meu plano, ele é bom. Ele é bom porque eu peço a seu esposo para ir na frente, abrindo caminho para você passar. Eu imagino isso é tão real, é tão fácil de pensar. Imagina uma mata bem fechada, cheia de bichos que a gente não gosta. Né? E imagina o seu marido à frente com um facão, abrindo o caminho para você passar em segurança. Tem gente que fala, Cláudia, dá para mim um facão, eu gosto. Porque a gente é assim, a gente adora ser Eva, né? Mas, eu já ouvi essa, quando eu dei esse exemplo uma vez, eu falei assim, não, mas deixa o facão comigo, eu adoro mato. Tudo bem, é só um exemplo, pessoal. É só um exemplo. Mas, eu quero que vocês entendam que a ideia é ir à frente, se sacrificando, protegendo e abrindo o caminho para quem vem atrás, de forma submissa.
né? Olha lá, importante eu entender o que significa autoridade amorosa. Autoridade é proteger, é zelar, é ir à frente, abrindo o caminho. É amor de sacrifício. Confie no Senhor. Confie que Ele conhece o seu coração orgulhoso e o meu. E Ele lida com a gente, ensinando que a gente tem que confiar na liderança amorosa do nosso esposo. A segunda coisa que essa submissão implica é uma atitude respeitosa. Espelho de Cristo. Respeitosa. Olha só o próximo versículo, né, o 2. Se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, estou no meio do 1, na verdade, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante sobre a civilização romana aqui. É importante a gente entender o contexto. Nessa época, a mulher ela era posse do esposo. Ele podia fazer o que ele quisesse com ela. Tudo aquilo que ele quisesse, ele achasse justo, ele poderia a qualquer momento desprezá-la ou abandoná-la. E tem umas descrições de divórcio aqui que eu vou contar para vocês vão falar, não é possível. Olha só. Sulpícios Galos, se vocês quiserem botar o nome no filhinho, Sulpícios Galos, nome lindo. Sulpícios Galos abandonou sua esposa porque ela apareceu na rua sem véu. Era um justo motivo para ele, abandonou ela. Antítios Vetus, esse é um nome bonito também. Antítios Vetus divorciou sua esposa, pois a viu conversando com uma mulher livre em público. Esses eram os motivos de divórcio. Públio Semprônios Sofos, definitivamente nome bonito, divorciou sua esposa porque ela foi num jogo público da época, assistir um jogo de esporte. Esses eram os motivos de divórcio, naquela época em que Pedro escreveu essa carta. Então as mulheres elas eram destratadas por romanos, por gregos. Inclusive alguns filósofos gregos falavam que as mulheres elas não precisavam de religião, porque elas não tinham alma. Verdade. E daí, nesse contexto, inclusive os judeus tratavam mal as suas mulheres. Os judeus, eles, na hora do culto público, do culto, né, na sinagoga, existia uma parte separada para as mulheres, o átrio das mulheres, elas ficavam separadas deles, né, de pé, não podiam ficar junto com eles. Então, isso era o contexto em que Pedro escreveu essa carta. Eles faziam o que eles queriam, e elas nunca podiam abandonar, eles a hora que quisessem. Então Pedro sabe, presta atenção na sensibilidade de Pedro. Ele sabe que elas são a parte mais frágil. Ele quer encorajar elas. Ele sabe que elas já são mulheres convertidas, então elas sabem que elas têm o mesmo valor diante de Deus que os homens. Elas sabem que são amadas, que foram remidas por Cristo. E ele fala para elas assim, nesse contexto aí, onde você pode ser abandonada a qualquer momento, seja corajosa. Testemunhe com a sua vida a quem você imita. Corre o risco de você ser abandonada assim, minha amada irmã, mas viva como espelho de Cristo. É um encorajamento lindo que Pedro faz para elas. E o termo aí usado é ganhar o esposo, que é a ideia de mudar o marido de time, ganhá-lo para Cristo, convencê-lo, né? E isso é muito interessante porque ele fala ser ganho sem palavras. Você fala assim, Cláudia, não é possível. Não é possível, a gente já sabe, já ouviu na Bíblia que a fé vem pelo ouvir, não é? Da mensagem do Evangelho. Como assim ser ganho sem palavras? Não faz o menor sentido para mim. Muitas vezes, minhas amadas, queridas irmãs, muitas vezes, uma atitude de temor, de reverência, de honra a Deus, impacta muito mais do que a falação, a repetição de versículos de texto bíblico no ouvido do marido não crente. Isso normalmente leva à ira, à irritação. Ele está falando com mulheres convertidas e maridos não crentes. E Salomão já sabia disso, porque Salomão, em Provérbios 21:9, fala o seguinte, melhor é morar no canto do eirado, ou seja, isolado, do que junto com a mulher rixosa, faladeira, nhenhenhê, na mesma casa. Provérbios 19:13 fala, um gotejar contínuo as contendas da esposa. E Pedro muito sabiamente fala assim, minha amada, não fica no ouvido dele, não fica lá, falação. Que seja a sua vida de ação, que você demonstre o evangelho com o seu proceder.
com o seu proceder. E esse honesto comportamento é isso, é pureza, é limpeza, é piedade. O marido, ele vai ver serviço, ele vai ver entrega, ele vai falar assim, da onde que ela tira isso? O que motiva essa mulher? Como é que ela mudou desse jeito? Como pode? Eu distrato ela e ela faz isso. O que aconteceu? E Paulo diz a mesma coisa em 1 Coríntios 7,13. Escuta só. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não se separe dele. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher. E a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. Muitas vezes, minhas queridas, muitas vezes um bom procedimento em silêncio grita a mensagem do evangelho. Um bom procedimento em silêncio grita. Porque isso é evangelho vivido. É evangelho testemunhado com a sua vida. Evangelho demonstrado. O que me leva ao terceiro ponto. O terceiro ponto da submissão é o desenvolvimento de um caráter piedoso. Ou seja, Pedro está falando assim, ó, cuida do seu coração. Desenvolva um caráter piedoso, cuida do seu coração. Olha o que ele fala no versículo 3. Ó. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Você não vai ganhar o seu esposo para Cristo com toda a arrumação. Não me entenda mal, não tem nada de errado com a arrumação. Quando está sempre bonita para o seu esposo, isso é maravilhoso. Na verdade, a própria Bíblia conta que a igreja ela é adornada, enfeitada para o seu noivo, não é? Então não tem nada de errado em estar enfeitada. A questão de Pedro aqui é assim, minha filha não perde o foco. Não perde o foco. Não é o exterior que vai ganhar o seu marido para Cristo. Até porque a beleza exterior ela vai embora. Ele está falando aqui de beleza interior. Esse homem interior é ser humano interior. É o ser humano interior, é o seu coração. E ele comanda a nós, mulheres, a termos um coração manso e tranquilo. Quem vocês conhecem na Bíblia que foi o manso e humilde? Pedro está falando assim, minhas amadas, deixa de lado o seu orgulho, a sua constante vontade de ir contra o seu marido, de lutar, o desejo de expressar em palavras de guerra, de mulher rixosa, reclamona. Deixa isso de lado. Cuida do seu coração. Imita o seu mestre. Seja mansa, seja tranquila. E conheça mais o seu mestre para imitá-lo melhor. E vem a quarta parte, a quarta coisa que implica essa submissão, que é praticando o bem. A exemplo de Sara, estou no versículo 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Cláudia, peraí, deixa eu entender. Eu preciso voltar para casa aqui dessa viagem, chegar em casa e chamar meu marido de Senhor, é isso? Não, não é isso, minhas amadas. Aqui é o seguinte, é o respeito. É a doçura, é a sabedoria no trato verbal com seu marido. É quando você for arguir com ele, porque muitas vezes a gente conversa, insiste, né? A gente vai arguir com o nosso esposo. Você seja uma boa manejadora de palavras. Uma boa manejadora de palavras de doçura, de sabedoria, de respeito, de honra. Até porque até agora ele tinha falado de evangelho vivido, demonstrado, praticado com ações. Não tinha falado até agora? E aqui ele deixa claro que é isso que vai abrir portas para que você consiga verbalizar o evangelho. Ao ser doce com ele, ele vai abrir o ouvido e vai querer entender qual que é a questão que você quer colocar, e você coloca aí tudo que você pode de evangelho. Tudo que você pode de evangelho verbalizado. E ele segue praticando o bem, ou seja, fazendo o que é correto diante do Senhor, sendo uma pessoa piedosa, uma obedecedora da lei de Deus. Fazendo assim, você que é a parte mais frágil, não vai ter do que temer. E você pode me falar assim, Cláudia, você não conhece meu esposo. Você não conhece meu esposo, e eu quero comentar uma coisa muito séria aqui. Muito séria e muito delicada. E eu não temo em comentar isso não, minhas amadas. Não há, em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum local, nenhum tipo de apoio
a um esposo que abuse verbalmente, fisicamente ou sexualmente de sua esposa. Isso é pecado. Isso tem um nome, é pecado. E pode até ser crime e ser respondido legalmente por isso. Caso você, minha amada irmã que está aqui, caso você passe por algum tipo de abuso, e você sabe se você passa. Ai, Cláudia, eu tenho dúvidas. Procure uma irmã mais velha, sábia, e conversa com ela em aconselhamento. Procure ajuda, minha amada. Você fala assim para mim, Cláudia, mas é muito constrangedor. É muito constrangedor porque eu não sei se eu fazendo isso, ele souber, vai desagradar ele mais. Se eu vou voltar a ser vítima dele. Gente, parece história de filme, mas isso acontece demais. A primeira situação é se seu esposo abusador não é um homem do Senhor. Caso ele não seja um homem crente, nesse caso, sinalize uma mulher mais madura na fé. Procure uma irmã mais madura. Ela vai ser discreta, ela vai saber como agir. Eu já vou falar com essas mulheres já. E ela vai te dar auxílio eclesiástico e legal, né? E, enfim, civil se precisar. E a segunda situação é se seu marido for um homem crente e for um homem que abusa da sua liderança. Nesse caso, você procura o seu pastor, minha amada. Procura o seu pastor, que ele saberá como agir e como resolver eclesiasticamente, com disciplina e, se necessário for, com busca de autoridade, dependendo do caso. O comando, minhas amadas, dado aos homens crentes é de um amor de entrega, de líder que vai à frente a ponto de dar vida. Amor como o de Cristo. E os homens precisam saber disso. A gente via isso em Efésios 5, 25. E vocês, agora eu quero falar com vocês, mulheres mais maduras, mulheres que amam isso da palavra, mulheres que já estão vivendo há mais tempo no Evangelho. É com vocês que eu quero falar. Porque as mulheres vão procurar vocês. Elas vão procurar vocês com esta dor, com essa tristeza, com esse medo de terem passado por alguma coisa dura, difícil em relação à liderança nada amorosa de seus maridos. Eu quero que vocês sejam sábias, servas de Cristo. Caminhem com esta amada, mostre a ela que ela tem uma rede de apoio, que ela faz parte de um corpo, cujo cabeça é Cristo. E lembrem ela de que Cristo sabe o que ela está vivendo. E Ele não só sabe o que ela está vivendo, minhas amadas, Ele não quer ela sofrendo aquilo que Ele mesmo já sofreu completamente e perfeitamente na cruz por ela. Lembrem as amadas irmãs disso. Notifiquem os seus líderes. Notifiquem a autoridade se for necessário. E caminhem com essa mulher por meses e por anos se for necessário. Lembrem disso, vocês têm o dever como discipuladoras, como mulheres do Senhor de fazer isso. Mas vamos seguir o texto. Vamos falar do amado marido agora. No versículo 7 fala assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Você fala, ué, Cláudia, aqui ele está falando com o marido crente, ó, herdeiro da mesma graça. Por que antes ele estava falando com a mulher crente que não tinha marido crente? Que história é essa? É porque Pedro sabia que normalmente quando o líder se converte, a família toda vai à igreja. Isso ainda acontece hoje, vocês sabiam? Que se a mulher se converte, os filhos nem sempre seguem ela. Mas se o pai, se o líder amoroso, aquele que vai à frente, se converte, ele normalmente puxa todo mundo. Pedro sabia disso. Mas olha que bonito. Ele fala a mesma coisa para os homens. Ele fala assim, ó, igualmente a quem? A Cristo. Ainda estamos no igualmente a Cristo. Cristo é a nossa referência. E ele começa orientando eles a viver a vida comum do lar. O que é vida comum do lar? É uma vida conjunta do lar. É estar junto, é coabitar, é passar tempo, é conversar com a esposa, com os filhos, é ser presente na vida da família. Inclui proteger, inclui apreciar, inclui ajudar a esposa. Isso é uma orientação ao marido ausente. Você fala assim, Cláudia, isso era muito comum na época? Com certeza, mas ainda é hoje, amadas. Ainda hoje você vê um marido que chega em casa e fala assim, já cumpri minha obrigação, ganhei o pão, Netflix e cervejinha pra mim, não fala comigo por 3 horas, quero minha paz. Tem isso hoje ainda. O marido que ele não convive, ele não conversa, ele não interage com a sua família amorosamente. E ele segue usando 2 termos lindos aqui, ó. Ele fala, tratá-la com
consideração e dignidade. Ou seja, respeito, honra. Nunca tratar ela com desprezo, nunca tratar ela como alguém secundário, com abuso, como eu citei agora há pouco, nunca. E ele justifica dando 3 simples razões. Faça isso, consideração e dignidade, por quê? Porque ela é a parte mais frágil. Você fala assim, nossa, Cláudia, eu conheço tanto casal que o cara é fininho, a mulher é assim, ó. Não, gente. Ela, no geral, é a parte mais frágil. Deus a parafusou assim, porque ele a parafusou a ser a socorredora, a ser a Ezer, e parafusou ele para ser o líder mais forte, que vai à frente. Segundo, é porque ela é co-herdeira. Ou seja, ela pode ser mais frágil, mas ela em nada é inferior. Ela é herdeira da mesma forma, ela é filha da aliança, tal como ele. E em terceiro, ele fala, para que não se interrompam as vossas orações. Para que não quebre a comunhão sua com o Pai. Porque Deus deseja que você trate com dignidade a sua esposa. E é muito legal, eu vi uma vez o reverendo Augusto falando o seguinte, que Deus ouve a oração de um homem que é esposo fiel, e ele não responde a oração de um homem que trata mal sua mulher. E eu achei isso genial, porque olha o texto, nesse mesmo texto, olha o que Pedro fala no versículo 12, ó. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ele tem toda a razão. Isso é uma citação do Salmo 34 que fala a mesma coisa. E, finalizando esse texto, tem o versículo 8. O versículo 8 é para os dois, tanto o marido quanto a mulher. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos. Olha a doçura de Pedro. Misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Lindo! Texto lindo! Ele nos lembra que nós fomos chamados a imitar Cristo. Ambos, cada um com seu papel. E eu vou concluir para vocês, meus amadas, 3 coisas. Eu quero concluir 3 coisas. A primeira coisa que eu gostaria de concluir é: não espera a obediência do seu esposo na liderança sacrificial para daí, não, agora sim eu vou ser uma esposa submissa, porque agora ele está sendo um bom líder. Porque meu marido, quando você não conhece, é um banana. Não, eu sei, a gente faz o quê? A gente vai lá e faz, não, deixa eu ser Eva então, deixa eu liderar essa casa. Não espera a obediência do seu marido na liderança sacrificial para então você ser uma esposa submissa. Lembra que o texto é claro. Ele retoma um cuidado amoroso de Deus desde o Éden. Ele chamou você para fazer um papel diferente de seu esposo. O texto chama aquela mulher que ama a Cristo a se assemelhar com Jesus. O servo, o Ezer, que se entregou por gente rebelde e autoritária como nós. A segunda coisa que eu quero que vocês se lembrem é que a submissão voluntária, ela provém de confiança no Senhor, Deus, que tem o bem para nós. Implica numa atitude respeitosa, em lealdade, entendendo que a autoridade é sobre estar à frente, abrindo o caminho difícil. Implica também em vida piedosa, na prática do bem, como Pedro falou, viver o Evangelho demonstrado, mas em toda oportunidade que a gente tiver, com respeito, arguindo em amor, verbalizar, arguir, verbalizando o Evangelho, sabiamente apontando para a verdade de Deus. E a terceira coisa, e essa é a melhor, e eu vou terminar aqui, é que Deus nos chama a sermos submissos a Ele, queridas. É a Ele que a gente deve toda a nossa submissão, em primeiro lugar, como herdeiras da mesma graça que os nossos maridos. Mesmo que o seu marido, agora escuta bem o que eu estou falando, escuta bem, abre os seus ouvidos. Mesmo que o seu marido esteja falhando na liderança zelosa e amorosa, mesmo que o seu casamento vá mal, mesmo que o seu casamento esteja completamente quebrado, lembra que o nosso casamento nesse mundo, ele é só uma sombra de um perfeito casamento. Ele só serve para apontar para uma realidade muito maior que as bodas do Cordeiro. Essa sim será a celebração de um relacionamento santo e perfeito, uma unidade perfeita. Cristo é o noivo perfeito de sua igreja. Anseie por esse casamento, minha amada. E eu termino com uma leitura curta de Apocalipse 19. Escuta comigo, só escuta. Fecha o olho e ouve. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino,
resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vou orar com vocês, amadas. Senhor Deus, amado Pai, eu te louvo e eu te bendigo por essa conferência, Senhor. Porque o Senhor trouxe quem o Senhor queria trazer aqui para falar ao coração dessas minhas amadas e preciosas mulheres, ó Deus. Para lembrá-las, Senhor, de que elas são portadoras da sua imagem e que elas devem imitar Cristo na submissão aos seus esposos, de forma amorosa no seu proceder, de forma gentil, sendo boas servas e boas exer, como o Senhor as confiou para ser. Ensina-as, ó Deus, a lembrar de que a submissão ela é tão bela porque ela nos faz mais parecidas com Cristo. Que privilégio nosso, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, quebra o nosso orgulho, quebra o nosso coração desejoso de autonomia, de liderar, de abrir o caminho. Ajude-nos a nos submetermos por amor, imitando o nosso Mestre, mansas e humildes, para a Tua glória, ó Pai, até que um dia possamos todas estar reunidas nas bodas do Cordeiro. No nome de Jesus, amém. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe.